Boa noite, meus queridos. Paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para trazer a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para essa semana, principalmente em homenagem às mães, né, que são essas heroínas, essas mulheres especiais que Deus escolheu para trazer vidas ao mundo. E a gente sabe que de trás de todo grande homem teve uma mãe que o concebeu e que criou, que cuidou, que amamentou, que forjou o seu caráter, né? Então, a gente só tem a louvar ao Senhor pela vida de cada mãe. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 15, versos de 21 a 28, que diz o seguinte: os irmãos dêem uma pausazinha no vídeo, abra a sua Bíblia e depois continue acompanhando. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha, que está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, a gente está vendo aqui nesse texto, o texto mostra uma mulher que aflita, uma mãe aflita, né, buscando ao Senhor pela cura da sua filha. Mães aflitas é o que muito temos nos dias de hoje. Mães que passam por situações difíceis, né? A aflição faz parte do seu minuto a minuto, né? Mães que não sabem mais o que fazer em relação aos seus filhos, né? Mães desesperadas, mães perdendo os seus filhos para o mundo, né? E o mundo está virado de cabeça para baixo. Tudo que é certo virou errado, tudo que é errado virou certo. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que hoje não é a vaca que come o capim, mas é o capim que come a vaca, que é o certo, né? Então, são coisas assim terríveis, né? O mundo está virado de cabeça para baixo e as mães perdendo filhos para as drogas, perdendo filhos de diversas formas, com conceitos errados, fora dos limites e da palavra de Deus, né? Mas a gente vê aqui algumas atitudes dessa mulher que fizeram a diferença na vida da sua filha, né? E é justamente sobre isso que nós iremos falar com vocês agora. Primeira coisa que a gente vê que fez diferença na vida da filha daquela mulher, ou melhor, fez diferença, né? Foi a primeira atitude, na verdade, foi que ela teve discernimento do que estava acontecendo com a sua filha. Ela já tinha um diagnóstico do que estava acontecendo com a sua filha. Isso é um sinal que ela verificava, ela se preocupava, ela via, ela prestava atenção à sua filha. O verso 22 diz assim: Eis que a mulher cananeia saíra das cercanias e clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela sabia que a menina estava endemoniada. Ela sabia que problema a sua filha estava enfrentando, que não era um problema físico, mas sim um problema espiritual. E Paulo fala
Efésios 6,12 diz assim: porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, muitos dos problemas que nós enfrentamos não são problemas físicos, não são problemas sólidos, são problemas espirituais. E o espiritual influencia muito mais na vida dos filhos do que, propriamente dito, as coisas naturais, né? É no espiritual que tudo se dá na mente da pessoa, né? E leva a pessoa a pensar erroneamente, a pensar errado, a fazer coisas erradas, a se mover na direção errada, né? Então, ela teve o discernimento que o problema era espiritual. Muitas vezes, algumas mães estão com seus filhos nas drogas. Mas, poxa, eu criei meus filhos no caminho do Senhor e hoje meu filho está nas drogas. Hoje meu filho está envolvido com homossexualismo. Hoje meu filho está envolvido com coisa errada, né? Coisas criminosas. Tudo isso é parte da área espiritual. É necessário que nós oremos pelos nossos filhos, que nós guardemos os nossos filhos, que nós ataquemos verdadeiramente, que as mães que estão desesperadas, que ataquem verdadeiramente na raiz do problema, né? Ataque na raiz do problema, ataque no espiritual, nas potestades, nas hostes espirituais da maldade, sabe? Que as mães lutem pelos seus filhos nesse sentido, né? Ela também, ao mesmo tempo que ela discerne o problema, ela discerne a solução do problema. Essa mãe, ela percebeu que o problema da sua filha não era uma questão simples. E ela sabia que só Jesus podia libertar sua filha. Só Jesus podia libertar. Então, ela vai a Jesus, ela o busca e ela clama a Jesus. E esse discernimento, minhas queridas irmãs, mães, é necessário que se tenha. É necessário que se tenha, que antes de orar para que o seu filho seja libertado das drogas, por exemplo, né? Orar para Deus repreender o espírito, muitas das vezes, que está levando ele para aquela ação, para aquela atitude, né? A gente precisa ter esse discernimento, né? Saber que a nossa vida é primeiramente pautada no espiritual. As pessoas que não têm discernimento, que não têm entendimento, acham que tudo é no físico. Não, as coisas são assim mesmo e tal, tá tudo certo, tá tudo bom. Quem segue a Bíblia é careta, quem segue a Bíblia não tem discernimento, como é que diz? Gente que não tem cultura, né? Não é intelectual e tal. Mas ao contrário, a Bíblia nos esclarece que a gente tem a nossa carne, que a nossa carne fala alto, né? Em relação a determinados desejos, né? E os nossos filhos não é diferente, tem coisas que estão no coração deles que fala muito forte, o mundo fala muito forte, e a gente, muitas das vezes, a gente se vê impotente diante de determinadas atitudes dos nossos filhos. Então, o remédio, irmãos, é apresentar diante de Deus, é repreender todo o espírito maligno que porventura esteja atuando naquela situação ali em relação ao seu filho. Segundo ponto, segunda atitude que ela tomou, foi ela transformou a sua necessidade em adoração, né? O seu clamor inicialmente foi por misericórdia. Ela estava aflita e precisava de ajuda. Ela pede ajuda a quem pode ajudar.
ela não se conforma de ver a sua filha sendo destruída. Muitas das vezes a gente reconhece que a gente precisa de ajuda, só que a gente bate na porta errada, ou bate na porta certa com os motivos errados, né? A solução de todas as coisas, está nas mãos de Cristo, está nas mãos do Senhor. Coloque seu filho nas mãos do Senhor, consagre seu filho ao Senhor, consagre, seja o tempo que for, vai demorar o tempo que for, um dia ele vai voltar. Eu não me preocupo com isso, eu acredito que a Cacilda também, porque nós oramos pelos nossos filhos todos os dias. E por mais que eles possam, muitas das vezes, estar distantes da situação que a gente gostaria que eles tivessem e que a Bíblia determina que eles tivessem, a gente está orando por eles. Entendeu? E eu sei que um dia, eu tenho certeza absoluta que um dia Deus vai de tocar no coração do seu filho, no problema que a irmã está vivendo. E Deus vai consertar tudo. E vai dar tudo certo. O que você precisa é orar, é buscar Jesus, apresentar seu filho a Jesus, consagrar seu filho a Jesus, né? Falar do Evangelho para ele, ensinar a Bíblia para ele, enquanto é tempo, enquanto é pequeno. Ensina a palavra do Senhor. A Bíblia diz isso, ensina o caminho, ensina ao menino o caminho que deve andar. Quando ele ficar velho, ele não vai se desviar, mas tem que ensinar o menino. Aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade. Ela tinha talvez a única oportunidade da vida dela ali, né? Jesus foi a única vez que Jesus foi à região de Tiro e Sidom, né? Talvez Jesus nunca mais voltasse, mas ela não perdeu a oportunidade, ela persistiu, né? Ela persistiu, ela lutou, ela foi atrás. A gente não deve perder a oportunidade de colocar os nossos filhos diante do Senhor, né? Não deve perder essa oportunidade nunca. A gente deve orar por eles, sim, e muito, entregá-los ao Senhor com todo afinco, porque ainda é tempo, né? A gente precisa lutar pela salvação dos nossos filhos, lutar, falar do amor de Deus para eles. Uma vez alguém fez uma comparação muito interessante. Disse assim, como você se comportaria se visse o seu filho numa casa em chamas? Aí a pessoa, poxa vida, eu invadiria a casa, não me importava que fogo me queimasse, que nada, mas eu ia lá salvar o meu filho. Tá? Por que você não tem a mesma urgência na situação de salvação do seu filho? Para que o seu filho não vá padecer, para que o seu filho seja salvo, né? É isso que nós precisamos fazer, né? Ter urgência e falar diante de Deus, colocar diante de Deus essa urgência de salvar os nossos filhos, de manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ela foi para Jesus e clamou a Jesus, mas foi um clamor cheio de empatia, né? O problema da sua filha era o seu problema. O seu clamor era, tem compaixão de mim, socorre-me, né? Ou seja, ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da sua filha era a sua dor. O sofrimento da filha é o seu sofrimento. A libertação da filha seria a sua libertação também, né? Então, por isso ela tomou para si o problema da sua filha. E assim que deve ser o nosso comportamento. Os nossos filhos, o problema dos nossos filhos são nossos problemas. Nós devemos lutar para livrá-los, para libertá-los, para libertar das garras do mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século, né, cega o entendimento,
das pessoas, para que não resplandeça a luz da verdade. Ou seja, o Deus desse século, Satanás, está cegando os olhos dos nossos filhos. Devemos orar e repreender toda e qualquer ação satânica nos olhos dos nossos filhos. Que nossos filhos tenham a visão espiritual, a visão dos céus, a visão de Deus. Terceira atitude que ela tomou. Ela enfrentou todos os obstáculos que estavam na sua frente. O primeiro obstáculo ela enfrentou, vamos dizer assim, entre aspas, inicialmente, o desprezo dos discípulos de Jesus. Né? Ela enfrentou isso aí. Os discípulos, eles não pedem para Jesus atendê-la. Né? Muito pelo contrário, eles pedem para Jesus despedi-la. Né? Os discípulos de Jesus não se importam com a dor dela. Né? Eles queriam apenas se ver livre dela. Eles não intercedem a favor dela, mas ele intercede contra ela. Eles a desprezam ao invés de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus ao invés de ajudá-la a se lançar aos pés do Senhor. Então, essa mulher, com todo esse desprezo que os discípulos colocaram, todo esse obstáculo que eles colocaram na frente dela, para ela não foi nada. Ela continuou a busca dela, porque ela sabia que só Jesus ia transformar a situação da filha dela. Então ela não levou isso em consideração. A segunda barreira que ela enfrentou foi o próprio silêncio do Senhor. Muitas das vezes o silêncio ele age de forma pedagógica, para nos ensinar alguma coisa. Deus, às vezes, ele silencia para nos ensinar. No caso dessa mulher, Jesus estava buscando dela uma fé mais solidificada, uma fé forte. Até onde ia a sua fé? Né? Há momentos que os céus ficam totalmente em silêncio diante do nosso clamor. A gente clama, clama, clama e parece que Deus não está ouvindo. O crer fica muito fácil quando a gente está cercado de milagres, mas quando a gente está vendo, está sentindo o silêncio dos céus, aí as coisas ficam muito piores, né? Mas muitas das vezes, quando o céu se cala, quando Deus se cala, Ele está nos ensinando, querendo nos ensinar alguma coisa. Principalmente, ter uma fé mais robusta diante daquilo que a gente está buscando. Depois, ela enfrenta a barreira da resposta de Jesus. Jesus disse para ela que não foi enviado senão à casa de Israel. Foram palavras desanimadoras, mas ao invés que ela sair revoltada, desiludida, ela insistiu. Ela foi lá e adorou e pediu ajuda. Socorre-me, Senhor. Em vez de desistir, ela adora e ora. Jesus ainda diz mais. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mãe, longe de ser magoada com essa comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo. Ela transforma a derrota em vitória. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso representasse as migalhas de graça que podia cair da mão do Senhor. Que forte isso, né? Que forte. Não deixe com que nada impeça você ir a Jesus para consagrar, para cuidar, para amar
e para trabalhar na libertação do seu filho. Não deixe com que nada impeça. O inimigo vai arrumar um bocado de obstáculo, né? Vai colocar um bocado de obstáculo à sua frente. Mas vença todos. Porque o final vai ser uma grande vitória. Olha o que diz já o Senhor Jesus no verso 28, né? Ele elogia ela. Ele elogia e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jesus elogia aquela mulher pela fé dela. Não desista dos seus filhos. Ao contrário, tenha fé absoluta que Deus vai transformar essa situação. Os seus filhos, os nossos filhos, não foi criado por cativeiro. Os nossos filhos, eles foram criados para ser salvos e para ir para o céu, para ser vencedores. Foi para isso que os nossos filhos foram criados. Senão eles tinham nascido em outra família. Mas se ele nasceu na sua família, você é servo de Deus e você ensinou o seu filho, tenha certeza que um dia você vai vencer e você vai ver o seu filho. Vai ver o seu filho de novo nos braços de Jesus. A fé daquela mulher fez mudar tudo. Alguém já disse que a fé ela é morta para a dúvida, ela é surda para o desencorajamento, ela é cega para as impossibilidades e não vê nada, a não ser o sucesso em Deus. Isso é a fé, né? Quando a nossa fé honra a Deus, Deus honra a nossa fé. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. Jesus vira para ela e diz assim: faça-se como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A fé daquela mulher reverteu a situação. O pedido daquela mulher foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. E eu digo a você, meu querido, minha querida mãe, a sua fé vai vencer. A sua fé vai vencer. Alguém disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Creia nisso. Creia nisso. Agostinho de Hipona, não é Agostinho pastor aqui, mas o teólogo Agostinho de Hipona, ele disse que a fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Olha que legal, que lindo isso, né? Spurgeon, o grande pregador Spurgeon, ele dizia que uma pequena fé leva a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que se você pode estar passando um momento difícil em relação à crença dos seus filhos, os seus filhos podem estar afastados do Senhor, mas fique aliviado e tenha fé, que a tua fé vai mudar essa situação e o teu filho vai ser salvo para a glória do Senhor. O teu filho vai largar esse mal para a glória do Senhor. O teu filho vai voltar para os braços do Senhor e vai ser um grande servo de Deus.
Não desista. Tenha fé. Lute com fé. Para concluir, eu quero dizer às mães, não desistam de orar pelos seus filhos. Não desistam em crer em um milagre de Deus para fazer dos seus filhos uma bênção. Não aceite com passividade a decretação da derrota em sua casa. Lute pelos seus filhos e ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Talvez ainda estão perdidos fora e dentro da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Deus abençoe a todos. Deus cuide de vocês, mulheres, mães. Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais, né? E que vocês consigam cuidar desse presente que Deus deu a vocês, que a Bíblia diz que os filhos são presentes do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos colocar a vida de cada mãe aqui da tua igreja, Senhor, de um modo especial, mas também todas as mães, ó Deus, do mundo no qual essa mensagem chegará. Meu Deus, eu quero colocá-las nas tuas mãos. Que o Senhor assim abençoe a cada mãe, que o Senhor as ajude, Senhor, na criação dos seus filhos e que principalmente, Deus, que elas possam verdadeiramente consagrar e colocar os filhos diante do teu altar. Ó Deus, abençoe as mães que têm lutado, ó Deus, em favor dos seus filhos, têm lutado para dar uma boa educação, ó Deus, têm lutado para abençoar a vida dos seus filhos. Cuida de tudo, Senhor. Nos abençoe como igreja, Senhor. Cuida de nós, ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a tua igreja, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, nos reunir em breve, de novo, ó Deus, presencialmente, para louvar e engrandecer o teu nome. Tome conta de tudo, derrama a tua graça sobre nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas.